versículo 17, 18 e 19. E o tema é o sacrifício pelos pecados de ignorância. E diz assim: se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Então, todos aqui deveriam saber das leis. Todos aqui deveriam conhecer os mandamentos, mas mesmo assim, se não conhecesse, nós vamos ver aqui no 18. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme sua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ele fará expiação do seu erro em que errou sem saber, e lhe será perdoado. E expiação de culpa certamente se fez culpada ao Senhor. Ou seja, não adianta no Antigo Testamento os judeus, ou os israelitas, ou os hebreus querer dizer que não sabia. Falar, não, eu não sei, eu não conheço, eu não sei, o que é isso? Mesmo assim, eles eram culpados. Por quê? Porque todos deveriam conhecer as leis. Todos deveriam estar a par das leis, dos mandamentos do Senhor. Por isso que o jovem, o judeu, desde cedo, os seus pais o matriculam numa escola rabínica. Para quê? Para que ele possa conhecer as leis. Você pode perceber que quando faz aquela confissão, o menino aos 13 anos, o adolescente, praticamente ele já conhece todo o Pentateuco de cor, para que não venha ser culpado, vamos dizer assim, para dizer, eu não sabia, para que conheça a lei. Então aqui nós vemos que mesmo ele dizendo que não sabia, mesmo assim deveria ser oferecido um sacrifício. E o sacrifício era um rebanho, um cordeiro, que deveria ser a sua estimação, aquele que ele cuidou, que ele deu toda aquela atenção, aquele deveria ser, ou seja, o melhor do seu rebanho deveria ser sacrificado, deveria levar ao sacerdote. Então não tinha como. O judeu deveria conhecer a lei. O judeu deveria saber, o hebreu deveria conhecer do seu povo as leis que regiam a sua nação e a sua fé também. Então não adianta dizer que não conhecia, porque se não conhecia deveria se conhecer então, ou seja, a cobrança era para que todos conhecessem, para que todos se aperfeiçoassem nas leis. Então veja como que mesmo assim, mesmo as pessoas ainda não conhecendo e tendo essa questão de ser culpada, mesmo assim o Senhor ainda dava uma condição para que essa pessoa pudesse ser absolvida, ou seja, pudesse alcançar o perdão. Mas irmãos, isso é no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento nós vemos o apóstolo Paulo, quando estava naquela discussão com os gregos ali no Areópago, no capítulo 17, no versículo 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, ou seja, Deus não leva em tempo, agora no Novo Testamento, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas que todos venham se arrepender. Se a gente cometeu alguma coisa, de repente, eu não sabia que era errado, mesmo assim tem que se arrepender. Mas eu fiz algo que eu não era crente, mas por isso que as pessoas aceitam Jesus, para que possam se arrepender dos seus pecados, porque aí tem a noção, a consciência de que estava fazendo errado. Então veja que mesmo no Antigo Testamento a pessoa era culpada porque não sabia, porque deveria saber. Agora no Novo Testamento Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porém, mesmo assim, a pessoa, o homem ou a mulher, o jovem, tem que se arrepender. Não tem como, porque quando tinha o ato do sacrifício, era uma simbologia do arrependimento. E agora nós vemos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando estava naquela discussão ao Deus desconhecido, ali em Atos 17, com os gregos, ele fala isso, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas que todos têm que se arrepender, ou seja, todos têm que se arrepender. Mas eu não conheço, eu não sei, eu não sabia, mesmo assim tem que haver arrependimento. Não tem como. No Antigo Testamento eles usavam essa prática, o cordeiro é um símbolo de arrependimento. No Novo Testamento também, nós temos que se arrepender, porque agora muitas das vezes a gente não tem essa tradição de conhecer as leis, de conhecer os mandamentos e tal, porém a condição é, quando nós venhamos, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Deus joga no mar de esquecimento nossos pecados, porém nós temos que se arrepender também.
Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.